O presidente está certíssimo em classificar esses antifas como terroristas. São grupos terroristas. Está circulando nas redes sociais um vídeo chocante de um deles ateando fogo num policial no México. Aqui nos Estados Unidos brotam pilhas de tijolos nas ruas, ou seja, são coisas organizadas e 4 policiais já morreram. E, enquanto isso, a esquerda democrata, que é a esquerda igual no mundo inteiro, tentando desmonetizar a polícia e soltar esses marginais nas ruas. Isso não é protesto, isso é arruaça, isso é baderna, isso é ato terrorista. Olha, o Brasil está vivendo uma fase muito difícil em que a política está se descolando das necessidades reais do país. A raiva foi uma grande aliada do presidente Bolsonaro na eleição de 2018, mas perdeu a serventia no dia 1º de janeiro de 2019. Depois da posse, a raiva virou uma perda de tempo para o presidente Bolsonaro. No instante em que ele sataniza um asfalto que ainda nem roncou, as pessoas não saíram à rua ainda praticamente, ele classifica todo mundo de marginal, terrorista, viciado. Todos os insatisfeitos contra o governo são desqualificados. O presidente demonstra que não percebeu que hoje a obrigação dele é fornecer resultados e esperança. O Bolsonaro insiste na raiva numa tentativa de reproduzir uma fórmula que deu certo. Na campanha, como candidato, bastava repetir que ia tirar a economia do buraco, dissolver a coalizão com os corruptos e governar com o povo. Como presidente, o mesmo Bolsonaro minimizou a pandemia, que virou a economia, a agenda econômica do avesso, se coligou com o Centrão e divide a sociedade. Estão faltando hoje no país saúde, emprego e decência. Deve-se admitir, porque é real, que o presidente não é responsável por todos os problemas. Mas ele tem, sim, a responsabilidade, como presidente, de se apresentar como parte da solução. E a demonização indiscriminada dos insatisfeitos não vai salvar a vida, não vai criar emprego, não vai afastar os cofres públicos desses apadrinhados dos prontuários do Centrão. Num país normal, ninguém faria manifestação de rua nesse momento. A oposição incorre no mesmo erro de que acusou o presidente da República, que era o de estimular aglomerações, no instante em que as aglomerações não são recomendáveis. Numa democracia convencional, de resto, para amarrar tudo, a ocupação do asfalto é um direito do cidadão. É só decidir a hora que isso deve ocorrer. E a prisão de bandidos que descerem ao meio-fio para se misturar numa manifestação democrática, é um dever do Estado. O resto é insensatez, desperdício de tempo de quem ainda não se deu conta de que o excesso de raiva se tornou apenas uma nova modalidade de tiro contra o pé. Só 2 comentários breves. Primeiro, eu fiquei muito espantado, até eu diria, do Josias constatar que nem tudo é culpa do Bolsonaro, porque às vezes, o escutando, eu confesso que fico com essa impressão. E a segunda coisa é o seguinte: se um país normal não tem manifestação numa hora dessas e isso é culpa do Bolsonaro, resta explicar o que está acontecendo em Paris, na França, em Amsterdã, na Holanda e em tantos outros lugares, né, que usam como pretexto a morte do George Floyd para tocar o terror. Há uma coordenação dessas antifas mundo afora. Negar isso é negar o óbvio. A insensatez, ela pode ocorrer em qualquer lugar. Ocorre no Brasil, na França, nos Estados Unidos. Insensatez é insensatez. E o ser humano incorre, por vezes, na insensatez. Quanto à responsabilidade do presidente, não. Por que eu vou responsabilizar o presidente pela pandemia? Eu o responsabilizo pelo fato de não estar gerenciando adequadamente a pandemia. Mas não pode ser, não posso ser insensato a ponto de responsabilizar o presidente. Até porque o Supremo Tribunal Federal delegou aos estados e municípios. Não é um fato isso, Constantino, você está equivocado. Se você for assistir à sessão do Supremo, o que o Supremo fez foi reagir houve lá uma ação, foi movida, um recurso, contra o desejo do presidente de baixar um decreto abrindo na galega, na marra, os estabelecimentos comerciais. O Supremo julgou esse decreto e entendeu que, em matéria de saúde, as 3 esferas da federação têm poderes para agir: a União, os estados
e os municípios. Vários ministros falaram durante a sessão, você terá a oportunidade de ver, se for à internet e verificar o que houve na sessão, que o presidente não estava eximido da responsabilidade de atuar na pandemia. Apenas se reconheceu que estados e municípios também tinham poderes para fazer isto, porque administram hospitais, recebem verbas federais, mas não é fato que o Supremo tenha proibido o presidente de atuar na pandemia. Isso não é verdade. Só soa estranho sempre apontar o dedo para o presidente quando temos estados e municípios em situações tão diversas no país e nunca responsabilizarmos esses governadores e prefeitos. Mas não, tem que responsabilizar todo mundo. Agora mesmo os governadores e os prefeitos estão abrindo aí na galega estabelecimentos comerciais sem explicar muito bem as coisas, por que estão fazendo, e todo mundo vai pagar o seu preço. Na hora certa, todos pagarão o preço pela responsabilidade da forma como geriram essa pandemia. Concordo.